Louvado seja o nome do Senhor, grato a Ele por mais uma ocasião de estarmos a celebrar o Seu nome nesta manhã de sábado, através da Rádio 95 FM, no nosso programa Boas Novas. Estamos aqui mais uma manhã para louvar a Deus por tudo, pela tua vida, pela sua companhia nesta ocasião, e que Deus possa, em Cristo Jesus, lhe abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu queria chamar a sua atenção ao que diz a palavra de Deus aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 1, a partir do verso 23, que nos diz a seguinte verdade. Dessa forma, trocaram, a partir do verso 21, melhor dizendo, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se que eram sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano, corruptível, como as aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a criatura mais do que o Criador, do qual é bendito para sempre. Amém. Mediante aquilo que acabamos de estar lendo, eu queria que nós estivéssemos pensando sobre adoração versus idolatria. Esse texto ele mostra aqui a essência da idolatria, ou seja, existe um ponto de divisão entre alguém que adora a Deus e alguém que adora a si mesmo ou a própria criatura além de Deus. Ou seja, quando a criatura passa a adorar de fato a si próprio, a própria criação, já se torna idolatria. Idolatria, num conceito muito básico, é aquilo que a gente diz que de fato tudo aquilo que você não honra ao Senhor, Tudo que você não dá primazia a Deus já se torna idolatria, porque Deus exige de mim e de você exclusividade. Mas eu queria aqui pontuar com vocês algumas verdades claras no texto, analisando de forma bem resumida, o verso 21 ao 25, onde diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Ou seja, o texto está dizendo aqui que o homem tem conhecimento quem é Deus. Ele não tem um conhecimento pleno de quem é Deus, é claro, mas um conhecimento básico de que uma cadeira por si só não consegue ser criado a não ser por um marceneiro, por um autor. Nenhum livro pode ser escrito a não ser por um escritor. Uma pintura tem que ter um pintor, um ferro tem que ter um ferreiro. De fato, a criação tem que, por lógica, ter um criador. Nada acontece por acaso, nada não pode produzir nada, como eu disse de forma ocasião já em mensagens semelhantes a essa. E aí, meu amado, o texto é claro em dizer, olha, tendo ele conhecimento de Deus, o homem por si só, ele não pode ser incrédulo, ele não pode ser ateu, porque o homem por si só pulsa no sentimento dele, na mente dele, no raciocínio dele, que ele tem conhecimento da existência de Deus. Porém, ele não glorifica a Deus como de fato Deus é. E aí está o grande dilema, não é simplesmente reconhecer a Deus, mas reconhecer como ele é, sendo Deus. Ou seja, entendendo que Deus sempre vai ser Deus e eu e você sempre vai ser criatura. Deus sempre vai ser criador e nós iremos ser sempre totalmente dependentes dele. Portanto, tendo conhecimento de Deus, o homem natural não glorifica a Deus como ele de fato é Deus. E aí o verso 22 deixa bem claro também, olha, dizendo-se sábio, torna-se louco, tolo, insensato.
Por isso que a palavra do Senhor é clara em dizer, né, que a sabedoria dos homens, né, se torna vã diante de Deus. Quantas pessoas evidenciam e acham que os seres humanos são sábios, mas o homem é sábio, mas não diante de Deus, porque diante de Deus ele é totalmente incapaz. Portanto, o texto é bem evidente em nos dizer que eles se acham sábios, mas tornam-se loucos. Por quê? São tão insensatos que trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, do Deus invisível, por imagem semelhante à do homem, a de aves, a de répteis, a de quadrúpedos e coisas semelhantes, ou seja, de animais, de pessoas. Quantas pessoas realmente, como é que diz, criam na sua imaginação a imagem de Deus. E Deus é um ser transcendente. Deus não tem como você, em sua totalidade, dizer quem é Deus, né? A única forma que nós temos de entender Deus em parte, aquilo que ele se deu a revelar, é na figura de Cristo Jesus, homem, não é? Mas Deus, de fato, como ser eterno, ele não tem como se comparar a nada. Portanto, tudo que a gente vê aí não passa de meros ídolos, criação, invenção da mente humana. E aí, meus queridos, a gente pode prosseguir. O verso 24 diz assim: porque Deus os entregou à impureza dos desejos do seu coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si, e trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha aí o verso 25 já vai principiando com esse aspecto, né? Esse trocadilho onde eles trocaram a verdade pela mentira, né? E hoje a gente vive numa situação em que mais do que nunca as inversões de valores. A mentira passa a ser verdade, a verdade passa a ser mentira, né? Vivemos em uma época em que há de fato, hoje você olha as reportagens, você não sabe o que é mentira, o que é verdade. É a ideia do que é fake, do que é falso. Dificilmente conseguiremos ter a capacidade de discernir, né, o que é verdade e o que é mentira, a não ser balizado, solidificado na verdade do Evangelho. Hoje vivemos sobre a tutela da relatividade. E para você aprender o que é verdadeiro, você simplesmente não é aprender com as cópias falsas, mas quando você aprende o que é original, você já terá a capacidade de identificar que aquela outra opção ali é falsa. Portanto, o texto deixa bem claro, diz, trocaram a verdade de Deus em mentira. Eles distorceram, né? Tentaram manipular a verdade, passando a mentira, passando como se fosse verdade. E diz assim: adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, do qual é bendito e para sempre. Amém. Analise bem, meus amados, que eles passaram a servir, adorando e servindo. A ideia do adorar é a ideia do servir. E analise bem comigo que o conceito de servo é aquele que se doa ao seu Senhor. Ou seja, quando eu sou idólatra, quando eu tenho um ídolo, eu passo a servir aquele ídolo. E quantas pessoas não têm só o ídolo de uma imagem de escultura dentro de casa? Mas quantas pessoas têm um ídolo no seu time de futebol? Quantas pessoas têm um ídolo, na verdade, para com o dinheiro, para o consumismo, para com a aparência, para com a estética, para com a própria religiosidade, né? O ídolo do ego, do eu, do orgulho, da prepotência, da arrogância. O ídolo da sexualidade pervertida. E essas pessoas, na verdade, se tornam escravo de tudo aquilo ali, né? Quantas pessoas dizem, eu bebo porque eu quero beber, eu fumo porque eu gosto de fumar. Não, eles fazem todas essas perversões dessas e outras a mais, porque de fato são escravos do ídolo do qual está a servir. E aí eu convido você a não viver debaixo da idolatria, mas viver debaixo da tutela da adoração ao Senhor. E só existe um Senhor a ser servido. Eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso servir ao Criador e ao mesmo tempo à criatura. Eu só posso servir a Ele e com exclusividade. A Bíblia deixa bem claro que Deus não
não vai, em hipótese nenhuma, tolerar dois senhores. Deus não vai tolerar duas perspectivas de adoração. Ou é adoração ou é idolatria. Não se pode ter no trono de Deus um trono dividido. O altar de Deus não é um altar dividido. Portanto, meu amado, aquilo que você está vivendo de religiosidade, sua vida como um todo, se tem um altar dividido, esse altar não é de Deus. Porque o altar de Deus exige de mim e de você exclusividade na adoração. E quando esse altar está dividido, com certeza, há de ocorrer o pecado da idolatria, que é fatal na vida minha e na sua vida. Portanto, tenha cuidado da forma que você está vivendo. Será se você está trocando a verdade em mentira, adorando e servindo a criatura mais do que o Criador? Quantas pessoas servem muito mais aos homens, obedecem mais aos homens, respeitam muito mais aos homens? Quantas pessoas dizem assim, eu não faço isso dentro da igreja, mas fora da igreja faz. Né? Eu não faço isso porque o pastor não me permite, o sacerdote não me permite. Não é por aí que a gente tem que caminhar. Eu não faço isso ou deixo de fazer aquilo, porque a palavra do meu Deus diz que eu não devo fazer. E eu devo obedecer e servir a Ele mais do que qualquer outra coisa. Portanto, adore a Deus e submeta a Ele com exclusividade, porque Ele não vem buscar um povo com coração dividido. Ele vem buscar um povo com coração com exclusividade. Exclusividade só ao senhorio de Cristo. Portanto, se você de fato quer verdadeiramente passar a eternidade com o Senhor, você tem que estar nessa terra dizendo não a toda sorte de idolatria, a toda sorte de coisas, de ídolos que tentam impedir que você tenha exclusividade e servir ao Senhor. Eu encerro, portanto, com aquilo que Jesus deixou bem claro na sua tentação registrada, onde o diabo tentou de forma veemente, no capítulo 4 de Mateus, e o diabo tentou por diversas vezes, e entre essas verdades Jesus deixou bem claro, né? O diabo disse, olha, se tu me prostrares, se tu me adorares, se tu me servires, né, eu darei todo o reino do mundo. E aí a resposta do Senhor está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele lhe darás culto, só a Ele lhe servirás. Jesus deixa bem claro que para servir a Cristo tem que ter exclusividade. Para servir a Deus, o coração não pode ser dividido. Portanto, se você quer morar no céu e viver a eternidade com Deus, o coração seu tem que ser somente dele, para Ele e tudo para Ele, porque Ele é o Criador e será sempre Criador, e eu é simples e insignificante criatura. Só Ele é Deus e mais ninguém. Só Ele é Senhor e nós não passamos de servos inúteis. Isso é o sentido do Evangelho, é entender que somos indignos diante da graça, da misericórdia de Deus em nossas vidas. Deus te abençoe, tenha um dia na presença desse Deus tremendo. Reconheça que o caminho não é a idolatria, mas o caminho é a adoração em exclusividade ao Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Não só Criador, mas um Deus gracioso e que nos redimiu em Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.